Você já parou por um instante no meio da correria do seu dia e simplesmente olhou para o céu, não com pressa nem distração, mas com atenção verdadeira, como se sua alma estivesse buscando algo além do que os olhos podem ver? Talvez hoje você tenha chegado até aqui carregando pensamentos, dúvidas ou até uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você tivesse pedindo direção, pedindo sentido, pedindo um reencontro com aquilo que realmente importa. E se isso aconteceu, não foi por acaso. Existe um momento em que Deus nos chama para desacelerar, para sair do ruído e voltar ao essencial, e hoje pode ser esse momento para você. Respire fundo agora, desacelere sua mente e permita que cada palavra encontre espaço dentro de você. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um conteúdo, é um convite para enxergar a vida com outros olhos, com mais profundidade, com mais consciência e com mais fé. Você já parou por um instante no meio da correria do seu dia e simplesmente olhou para o céu, não com pressa, não por distração, mas com atenção verdadeira? Já se permitiu perceber a imensidão acima de você, o silêncio entre as nuvens, a profundidade do azul durante o dia ou o mistério das estrelas à noite? Existe algo poderoso que acontece quando você faz isso. É como se, por alguns segundos, tudo aquilo que parecia urgente perdesse força, as preocupações diminuíssem, os problemas se tornassem menores e uma pergunta começasse a surgir dentro de você, quase como um sussurro da alma, né? Quem sou eu diante de tudo isso? Essa pergunta não é nova, ela atravessa gerações. E foi exatamente nesse lugar de contemplação e humildade que nasceu o Salmo 8. Não em um momento de crise intensa, como outros salmos, não como um grito de socorro, mas como uma revelação, um despertar, um encontro entre a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano, que paradoxalmente revela também o seu valor. O Salmo 8 começa com uma declaração que já estabelece o tom de tudo o que vem a seguir. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E essa frase não é apenas uma abertura poética, é uma afirmação espiritual. O salmista começa reconhecendo quem Deus é, antes de falar de si mesmo. E isso muda completamente a perspectiva, porque quando você começa olhando para Deus, sua mente se reorganiza, você sai do centro e Deus ocupa o lugar que sempre foi dele. Isso não diminui você, isso te posiciona corretamente, porque quando você entende quem Deus é, você começa a entender quem você é. Vivemos em uma geração que oscila entre dois extremos perigosos. Em um momento as pessoas se sentem pequenas demais, insignificantes, sem valor. Em outro, tentam se colocar no centro de tudo como se fossem suficientes por si mesmas. E o Salmo 8 corrige os dois extremos. Ele mostra que você não é o centro do universo, mas também revela que você não é irrelevante. Ele continua dizendo que Deus colocou sua glória acima dos céus, mostrando que por mais grandioso que o universo seja, Deus está acima de tudo isso. Ele não está limitado à criação. Ele é o Criador. E isso traz uma sensação profunda de segurança, porque se Deus está acima de tudo, nada está fora do alcance do seu poder. Mas então o Salmo traz uma virada surpreendente. O salmista começa a observar a criação, fala da lua, das estrelas, das obras, das mãos de Deus. E nesse momento surge aquela pergunta que atravessa séculos e chega até você hoje, que é o homem para que te lembres dele e o Filho do Homem para que o visites. E essa pergunta carrega humildade, mas também carrega admiração. Não é uma pergunta de desespero, é uma pergunta de espanto. Como pode um Deus tão grande se importar com alguém tão pequeno? Como pode o Criador do Universo olhar para você, conhecer sua história, ouvir sua oração e cuidar da sua vida? E é aqui que o Salmo 8 revela algo profundamente transformador. Ele responde dizendo que Deus fez o ser humano um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e honra. E isso muda tudo, porque mostra que mesmo sendo pequeno diante da criação, você é grande diante de Deus. Essa é uma revelação essencial para a sua vida, porque muitas das inseguranças, ansiedades e dúvidas que você carrega hoje têm raiz em uma identidade distorcida. Quando você não sabe quem é, você tenta se provar o tempo todo. Você se compara, você se cobra, você se desgasta, mas quando você entende quem é diante de Deus, você começa a viver com mais leveza, com mais segurança e com mais propósito. O Salmo continua mostrando que Deus deu ao ser humano
domínio sobre as obras de suas mãos. E isso não significa controle absoluto ou poder egoísta. Significa responsabilidade, significa que você foi colocado aqui com um papel, você não está perdido no mundo. Você foi plantado nele com intenção. E essa consciência muda a forma como você vive. Você deixa de reagir apenas às circunstâncias e começa a se posicionar com mais clareza. O Salmo 8 também funciona como um antídoto contra a ansiedade, porque grande parte da ansiedade nasce de uma visão distorcida da realidade. Ou você se sente pequeno demais diante dos problemas, ou se sente responsável por coisas que não pode controlar. E o Salmo corrige isso. Ele mostra que Deus é grande e está no controle, e que você tem valor e responsabilidade dentro do que te foi confiado. E quando você começa a viver a partir dessa verdade, algo dentro de você se acalma. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua perspectiva mudou. Usar o Salmo 8 da forma correta envolve presença e prática consciente. O melhor momento para isso é ao amanhecer, entre 5 e 7 da manhã, quando o dia ainda está começando e sua mente ainda não foi tomada pelas demandas externas. Ler esse salmo nesse horário cria um alinhamento espiritual para o seu dia. Outro momento poderoso é ao entardecer, quando você pode refletir sobre tudo que viveu e, se possível, em noites tranquilas, olhar para o céu e ler esse salmo em silêncio pode ser uma experiência profundamente transformadora, porque você conecta o texto com a realidade diante dos seus olhos. A prática pode ser simples, mas precisa ser intencional. Comece lendo o salmo lentamente, sem pressa, depois reflita sobre o que ele desperta em você e em seguida transforme isso em oração. Agradeça pela criação, pela sua vida, pelo cuidado de Deus e peça alinhamento, sabedoria e consciência. Evite fazer isso de forma automática, porque esse salmo não é apenas para ser repetido, ele é para ser vivido e com o tempo você perceberá mudanças profundas. Sua forma de se ver muda, sua forma de ver os outros muda, sua forma de lidar com a vida muda. Existe algo que acontece quando você começa a viver o Salmo 8 de forma constante. Você desenvolve reverência, não uma reverência distante, mas uma reverência viva. Você começa a perceber Deus nos detalhes, na criação, nas pessoas, nos pequenos momentos do dia, e isso transforma a sua espiritualidade. Ela deixa de ser apenas um momento isolado e se torna um estilo de vida. Você começa a encontrar Deus no ordinário, no simples, no cotidiano. Se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma precisava dessa lembrança de que Deus é maior do que tudo que te preocupa. Lembrança de que você tem valor, lembrança de que existe um propósito, mesmo quando você não consegue enxergar com clareza. Então hoje, em algum momento do seu dia, pare, olhe para o céu, respire fundo e permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você não é um erro. Você não é invisível. Você foi criado, visto, amado e chamado. E se esta mensagem tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu que precisava lembrar quem Deus é e quem você é nele, não deixe que esse momento termine aqui. Escreva nos comentários: eu fui criado com propósito, porque isso não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. E se inscreva no canal Força e Resiliência para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e restauram sua identidade. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade, porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa é ser lembrada do seu valor. Nunca se esqueça, você não é pequeno demais para Deus, você não é invisível, você não é por acaso, o mesmo Deus que criou os céus. Olha para você com cuidado, intenção e amor. Descanse nisso, viva a partir disso e permaneça firme. E nos vemos no próximo encontro.